Então, a nossa live de hoje é: por que que o inglês da escola não é suficiente? Por que que a escola não vai ensinar ao seu filho uma nova língua? Já passou pela sua cabeça isso? O fato de o seu filho ir para a escola todos os dias e ele não aprender inglês? E muito pelo contrário, a escola pode estar prejudicando o desenvolvimento, o avanço dele na língua inglesa. Já passou pela cabeça de vocês isso aí? Me contem aí. Olha só, vamos lá. Então, o inglês, a escola, na verdade, a escola, ela não vai ensinar ao seu filho uma nova língua. E muito pelo contrário, né? Pelo contrário, vocês já pensaram que ela poderia estar prejudicando o aprendizado da língua inglesa do seu filho? Então, a gente vai falar disso e explicar qual é a solução para que vocês consigam lidar com essa forma da escola não conseguir ensinar o inglês para o seu filho. Shelley, mas como assim eu não estou entendendo? Vamos entender tudo a partir de agora. Você já parou para pensar que a escola não vai ensinar inglês para o seu filho e pode estar prejudicando o desenvolvimento, o avanço dele na língua inglesa? Então, hoje nós vamos descobrir isso e vou dar uma solução para vocês, tá? Para vocês resolverem esse impasse aí que toda mamãe passa e passa acreditando que o seu filho vai chegar aos 12 anos, à adolescência, falando inglês, uma vez que ele já fala, uma vez que ele já frequenta a escola desde os 5 anos de idade, 6, às vezes particular. Então, essa é um questionamento que a mamãe carrega, chegando o seu filho na adolescência com 15 anos, né? Na adolescência com 15 anos e sem saber inglês. Como que isso é possível se ele tem contato com inglês desde os 6 anos numa escola particular? E aí? Essa é uma realidade muito comum. E é triste mesmo pensar, Fabiana. Então, agora sim, vocês vão entender o que acontece para que vocês não deixem acontecer com o filho de vocês. Vamos imaginar, então, o seu filho sentado numa sala de aula. Sempre o exemplo da sala de aula, que é a nossa realidade, correto? Vamos comigo. Imagina, então, ali o seu pequeno, ele vai para a escola 2 vezes na semana, tá? Tá comigo? Ele vai para a escola 2 vezes na semana, ele fica ali e ele tem contato com o inglês, ele tem um contato com o inglês, ele fica sentadinho e ele está ouvindo o que o professor está falando. Ele está ali numa boa, correto? Concorda comigo? Ele está ali numa boa, absorvendo muito pouco do conteúdo. Por que ele está absorvendo muito pouco do conteúdo? Porque ele não vai usar aquilo para mais nada. Ele está aprendendo, ele não vai usar aquilo para mais nada. Basta ele decorar meia dúzia de palavras para fazer a prova escrita de inglês e depois, 5 dias depois, ele vai esquecer tudo e não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. É diferente de uma matemática. Eu vou explicar por que é diferente. A criança está sentada numa sala de aula, ela tem que cumprir, o papai mandou para a escola, a mamãe mandou para a escola, tem que ir, tem que estar lá ouvindo o professor falar. E ele está ali numa boa, está absorvendo alguma coisa, absorvendo o mínimo possível de conteúdo, porque ele não vai usar aquilo para mais nada. Ele vai decorar meia dúzia de palavras que ele aprendeu para fazer a prova, regrinha da gramática, regrinha lá da escola. Ele vai aprender isso aí, 5 dias depois ele vai esquecer tudo e não vai mudar nada na vida dele. Ele vai continuar numa boa. Certo? Por que isso? Várias coisas, mas uma delas é que a escola muda o tema. Claro que tem que mudar também, porque senão vai ficar aprendendo o quê? Cores a vida inteira? Então, ela realmente precisa receber conteúdos novos. E ela vai receber conteúdos novos na escola. Agora,
é diferente da matemática. Por que é diferente da matemática? Porque a matemática, ela te leva para um raciocínio lógico. Vamos pensar aqui. Vamos usar essa pasta aqui. Deixa eu usar essa pasta aqui de apoio. Olha só. Vamos pensar que na matemática existe uma sequência lógica de aprendizado. Então, a gente aprende o quê? 1 mais 1 igual. Então, na matemática, a gente tem uma lógica. 1 mais 1. Depois a gente começa vamos pensar 2. 2 menos 1, outro símbolo, tá? Depois a gente pensa, vamos pensar na multiplicação. 2 vezes 1. Depois 2 dividido por 1. Tem um raciocínio lógico aqui. E aí, começa-se uma operação. Cresce esse aprendizado. Tá? Cresce esse aprendizado. Então, como que acontece? A criança primeiro aprende, por exemplo, 1 mais 1, estão comigo aqui, ó. 1 mais 1, abre parênteses, menos 1, igual. Aí vai aumentando a lógica. Aí começa, além do parênteses, começa a surgir o quê? O colchete. Entender meu raciocínio? A diferença da língua inglesa para a matemática? Na matemática, existe uma lógica. E essa lógica, ela é seguida todos os dias. Todo santo dia, a criança aprende um pouquinho da matemática. Então, ela volta para a expressão de mais, volta para a expressão de menos, abre parênteses, abre colchete, abre chave. Então, isso acontece até a idade dela fazer vestibular. Então, percebe que ela aprendeu, ela volta aqui. Ela aprendeu amanhã, ela tem tema de casa, volta aqui. Ela aprendeu depois de amanhã, ela tem tema de casa, volta aqui. Então, ela nunca deixa de voltar no ponto de aprendizado dela. Ela vai crescendo no conhecimento, mas ela nunca deixa de voltar na base, que é o mais, o menos, a divisão, a multiplicação. Aí começa as operações de cálculo, né, as expressões altamente complexas da engenharia, da engenharia da construção civil, as várias engenharias. Então, ela começa a se somar. É diferente da escola, que a escola, em relação à língua inglesa, a escola muda o tema. Hoje nós vamos ver verbo to be. Aí não vai ver verbo to be mais durante o ano. Aí vê o verbo to be. To be é tão mais comum. Não vou falar do to be. Mas tem outros assuntos que eles não se repetem, né? Constantemente. Repetem quais? As cores, o básico do básico. Por isso que a criança com 12 anos, ela tem quase o mesmo conhecimento que uma criança de 6. Quase o mesmo conhecimento da língua inglesa, apesar de ter vivenciado 6 anos na escola, ela tem praticamente o mesmo conhecimento, tá? Então, é diferente, os sistemas de aprendizado é diferente. Agora, a gente precisa inverter a situação. Quando a criança, ela está dentro de casa e ela participa de um aprendizado, ela deixa de ser simplesmente receptor de conteúdo e passa a ser coprodutor de conhecimento. Nesse exato momento, o cérebro dá muito mais importância aos fatos. E é isso que faz com que essas informações que ele está aprendendo naquele momento vá para a memória de longo prazo. Porque o que a gente quer? Nós queremos que as crianças aprendam inglês e não esqueçam, porque nós, pais, aprendemos inglês e esquecemos. Nós queremos isso para os nossos filhos? Não. Então, o que a gente quer é que ele aprenda alguma coisa e aquilo seja armazenado na memória de longo prazo para não esquecer e não acontecer com eles o que aconteceu com nós, pais. Que nós, em algum momento, se esforçamos, na maioria dos pais, se esforçaram em algum momento para tentar aprender uma nova língua. Então, a gente não quer que isso aconteça com os nossos filhos. Então, nós precisamos fazer uma única ação. Fazer que a informação chegue no cérebro do seu filho, na memória de longo prazo. E como é feito isso? Existe alguma sacada para fazer isso, Shelley? Existe alguma saída?
para fazer isso? Existe. A boa notícia é que existe. Então, nós precisamos mostrar para o cérebro do teu filho que o que ele está aprendendo é importante. Se o cérebro entender que aquilo é importante, ele não vai esquecer. Essa informação passa para a memória de longo prazo. Esse videozinho aqui. Então, vocês viram o quê? A criança sentada na sala de aula, ouvindo o professor falando, e nesse exato momento, aquele exato momento, eles são simplesmente receptores de conteúdo. Agora, nós vamos ver esse vídeo, as crianças sendo o quê? Co-produtoras de conhecimento. Vamos ver esse vídeo para a gente entender. Eu sou a Júlia e essa é minha irmãzinha Lara. Nós estamos aprendendo inglês aqui dentro da nossa casa e criamos este canal para você também aprender inglês aí na sua casa. Se inscreva no canal, vem comigo aprender. Let's go! Segura aí, gente. Olha A dica de hoje é aprender algumas palavras em inglês fazendo um brigadeiro mole delicioso. Nós vamos precisar de pen, repete aí na sua casa, spoon, condensed milk, cream milk. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? A criança sendo simplesmente receptora de conteúdo e a criança sendo coprodutora de conhecimento? É isso. Quando essa criança ela sai de receptora para coprodutora de conhecimento, a atenção que o nosso cérebro dá a esse momento é infinitamente maior. Infinitamente maior. Olha quantas sensações envolvem ela tocar, ela sentir o cheirinho do brigadeiro, ela pegar os ingredientes, envolve o sentimento, envolve a família, envolve a criança, envolve a mãe, envolve a ação, o ato de fazer alguma coisa, tá? É essa a única, a mensagem maior que eu preciso que vocês entendam é que se não criar esse ambiente bilíngue dentro da sua casa, o seu filho não vai aprender inglês. Então, bye bye.